Fala moçada, beleza? Vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre globalização econômica, falar um pouquinho da questão da globalização, como que ela interfere no mercado econômico, como ela interfere na nossa vida também, beleza? Então espero que gostem aí. Valeu, moçada, vamos começar. Um abraço. Então, pessoal, primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, imprescindível, tchararã, o inesquecível bom dia! Bom dia! Bom Bom dia! dia! Aê! Bom dia! Vamos ter uma aula de geografia, aula 73, né? Falando um pouquinho sobre globalização da economia. É uma aula bem tranquila, bem fácil, pessoal. Vamos nessa aí, vamos começar então. Povo, eu já coloquei o slide todo aí para vocês perceberem como que funciona o processo de globalização. Vamos fazendo parte a parte, tá? E aí depois nós vamos respondendo e tirando todas as dúvidas de vocês ao final da aula. O conceito surgiu no início dos anos 80, então presta atenção, esse conceito de globalização ele vai surgir no início dos anos 80. Um dos carinhas responsáveis, né, o carinha responsável por esse nome globalização é Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, né, e o maior geógrafo do mundo na atualidade, assim, tipo, não apareceu nenhum geógrafo superior a ele em questão de didática, de materiais, de contribuição geográfica até hoje. Então é importante, Milton Santos, tá? Ele foi o primeiro aluno negro da Universidade de São Paulo, da USP, a chegar a um curso de pós-graduação. Ele foi o primeiro negro a fazer doutorado na França também. Então, ele foi um cara que rompeu diversas e diversas barreiras, tá? E o cara é um abençoado, um baiano, gente boa pra caramba. Ótimo, tá? Tem até um Roda Viva com Milton Santos que eu aconselho vocês assistirem da Rede Cultura. Vocês colocam no YouTube Roda Viva Milton Santos, tá? Ele fala sobre a globalização, como ele é o pai da globalização, então ele explica certinho. Cara, é um espetáculo esse Roda Viva, beleza? Então, nos anos 80, momento em que a tecnologia de informática se associou à telecomunicação. Então, nos anos 80, foi quando teve essa junção de informática e telecomunicação. Aí vem a ideia da maioria das pessoas de pensar que globalização é internet, tá, pessoal? Mas globalização é tudo. Ó, globalização é o globo em ação, tá certo? Então, é o globo em ação. Joia, pessoal? Porém, outros defendem que a globalização começou mais tarde, somente com a queda das barreiras comerciais. Isso aí seria anos 90, tá, pessoal? Quando começa a ter os blocos econômicos. Então, tem gente que fala, não, a globalização começa junto com os blocos econômicos na década de 90, e outros defendem que a globalização começa quando tem a junção da informática com a telecomunicação. Beleza? E aí, acho que nenhum mistério. Qual é o correto? Na verdade, pessoal, os dois estão certos, porque um puxa para a globalização socioeconômica, que é esse, e outro puxa para a globalização apenas da economia global, da economia do mundo. Então, esse aqui, quando fala de economia do mundo, tá certo, queda de barreiras alfandegárias, blocos econômicos. Esse aqui, quando fala de informática e telecomunicação, seria o estreitamento, né? Seria encurtar a distância entre as pessoas, né? E também entre as empresas que queriam comprar e vender, beleza? Então vamos lá. A globalização é um fenômeno, presta atenção, do modelo econômico capitalista. Então, quando a gente fala de globalização, se o seu país é globalizado, ele não tem como ser socialista, combinado? É importante. E pode ser definida como um processo que abrange aspectos. Vamos lá. Aí é interessante, esse parágrafo é fundamental. Aspectos políticos, econômicos, sociais. Então, a globalização, ela mexe com política, ela mexe com economia e ela mexe com a população, acarretando maior integração e
Presta atenção nisso aqui, ó. Intensificação. Então, ela vai integrar, ela vai juntar, agregar, e intensificar, ela vai ampliar os aspectos, né, acarretados entre os países que fazem parte e as pessoas desse país, tá? Seria mais ou menos assim, uma marca vem forte aqui para o Brasil, essa marca que vem forte para o Brasil, você acaba usando e todo mundo acaba usando. Sei lá, pode ser uma Nike, uma Adidas, por exemplo, tá? São marcas que são de fora, mas só que muita gente que a gente admira lá de fora usa essa marca, você acaba usando também. Joia? Então vamos lá. Por isso que essas marcas acabam pagando as pessoas e pagando caro para que elas sejam pertencentes à marca. O Neymar era um desses. Aí o contrato dele, ele preferiu não refazer com a Nike, porque a Nike ofereceu pouco para ele. Aí ele fez um contrato com a Puma. Agora o Neymar, ele é um atleta da Puma. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, a Puma está pagando o dobro para ele. Vai dar algo em torno de 120 milhões de dólares, tá? Que ele vai ganhar durante os próximos 5 anos, se eu não me engano, só para usar as coisas da Puma. Joia? Então vamos lá. Vale destacar que a globalização é visível em diferentes escalas. Presta atenção, existe globalização de várias formas, de vários tipos, tá? A globalização, ela não é um modelo pronto, ela ainda está se formando. Importante isso para quem está anotando aí, ó. A globalização, ela ainda se forma, ela ainda está se formando, joia? E possui consequências variáveis, de acordo com cada país, na qual o país mais rico, presta atenção, são os mais beneficiados por esse processo. Então, tem vários tipos de consequência da globalização, mas sempre, gente, os mais ricos vão ser mais beneficiados. Não só, como eu coloquei para vocês, os países mais ricos, mas as regiões mais ricas e também os empresários mais ricos, as indústrias mais fortes, elas sim têm poder econômico para atingir vários pontos do mundo. Combinado? Bora para o próximo. Olha aqui, ó. De novo, lembrando, eu estou colocando a página toda para dar para vocês tirarem o print já, ficar sossegado. E já, quem gosta de ir anotando, pode ir anotando, depois vocês podem ver o vídeo, fica à vontade, tá? Vamos lá. Globalização no âmbito do capitalismo comercial. Então, agora a gente começa a dividir. Nós vamos falar dos 3 tipos de capitalismo: comercial, industrial e financeiro. Joia? Já vou antecipar para vocês. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar do comercial, sempre fazendo o que a apostila também ela gosta de fazer. Mostra o histórico também, não só o atual, mas também o histórico. Vamos lá? A globalização econômica trata-se de um estágio do capitalismo, no qual as relações entre as nações do planeta são intensificadas com a diluição das fronteiras econômicas e culturais. Traduzindo para vocês esse primeiro parágrafo, pessoal. A globalização econômica, ela acontece através do relacionamento que existe entre países, tá? E esse relacionamento, ele tem que ser ampliado, ele tem que aumentar, e ele aumentando, a barreira alfandegária, o imposto, a barreira que existe entre os países acabam diminuindo, tudo bem? Então, é importante que vocês entendam isso. A globalização, ela tem esse fenômeno maravilhoso que a gente chama, né? Que seria a queda das barreiras entre as nações. Mas só que não são só barreiras econômicas, alfandegárias, cobrando, também são barreiras culturais. Quando você começa a prestar atenção na cultura de outro país, quando você começa a praticar a cultura de outro país. Joia? Nós temos um hábito chinês que a maioria de nós, num domingo, por exemplo, consome, que é o macarrão, que todo mundo fala, não, o macarrão é da Itália. Não, os europeus, eles colonizaram a América, principalmente para nós, no nosso caso, os portugueses. E os italianos, eles são os maiores imigrantes do Brasil, sim, mas só que não são eles o dono do macarrão. O dono do macarrão são os chineses. Olha, isso que é globalização. Olha que massa, né? A globalização é esse choque de ideias, né? Essa quebra de barreiras que existem. Imagina, de domingo, comer um macarrão
né, bem suculento, com uma carne e tal, aquele suco na casa da avó, para quem tem vó, na casa da mãe, né, ou em qualquer lugar. É uma delícia, é a cara do domingo, né? E é um prato tipicamente chinês. Então é interessante, é um prato milenar chinês, inclusive, né? Então vamos nessa. Isso é a globalização cultural, né? O capitalismo é um sistema econômico social. Atenção! O capitalismo é um sistema econômico social, cujo principal objetivo é a obtenção do lucro. Então, parou. Tudo que tem para falar de capitalismo está aí. O que é o capitalismo? É um sistema econômico e social que visa o lucro. O que é o lucro? É o dinheiro investido e o dinheiro que você ganha além do seu dinheiro investido. Então, é quando você emprega a sua força de trabalho. Quanto vale a sua força de trabalho? Né? Quanto você investiu para ter sua força de trabalho e quanto você lucrou com a sua força de trabalho. Joia? Ah, o cara paga lá na faculdade de medicina R$ 6.000 inicial por mês. Né? Mas só que quanto que ele vai ter de lucro sendo médico no futuro? Isso é capitalismo. Tá? Quando alguém fala, pensa no seu futuro, você tem que trabalhar, ter uma boa vida. Falou boa vida, cara, tá falando boa vida. Tem gente que pensa que boa vida é isso aqui só o dinheiro, tá bom? Mas não é, pessoal. Então, todo mundo atenção. Joia? Vamos lá. Baseia-se na propriedade privada, importante, o capitalismo, ele não quer nada do Estado, ele quer sempre privado, então preste atenção. Dos meios de produção e na exploração do trabalho assalariado. Isso aqui é o que a gente chama de vamos por assim, mais-valia, mas sem querer entrar em Karl Marx agora, porque agora não é o motivo, agora é globalização. Mas para vocês entenderem um pouquinho, a ideia da mais-valia de Karl Marx é o seguinte: o trabalho que você executa numa indústria, você ganha lá, por exemplo, 4.000 na indústria. Mas só que você teve uma produtividade de 200 peças, e cada uma dessas peças vai ser vendida por R$ 2.000. Então, preste atenção, você fez 200 peças vezes R$ 2.000, que é o valor que ela vai ser vendida. Então, você produziu para a empresa R$ 400.000. Aí, o cara te paga 4.000, ele te paga 1% do total que você produziu. Os outros 99%, a gente chama de mais-valia. Isso aí é uma ideia, né, de Karl Marx, para você pensar, falar assim, pô, mas será? Eu estou sendo explorado, não estou sendo explorado? Ah, então, professor, você é a favor do Karl Marx? Não, filho, fica sossegado que nós vamos falar de economia ali daqui a pouco. Vocês vão falar que eu sou a favor do mercado financeiro. Eu estou explicando as diversas ideias, né? A globalização, para você entender ela, você tem que entender todos os lados. Quem não entende a globalização é quem não estuda para entender a globalização. Né? O Milton Santos, ele sempre falava isso, ele falava assim, não adianta você ser direita, esquerda ou centro na política. Se você não for estudioso da globalização, você nunca vai a compreender. E ela vai te engolir, e ela vai te consumir. E ele tinha razão. Quem não entende que o mundo hoje é globalizado, quem não sabe entrar no mundo globalizado hoje, perdeu. Então, essa história de querer ter parceiro único, país único, olha, Brasil e Argentina, aqui, ó, só nós dois, tá errado. Ó, Paraguai e Uruguai, só nós dois, tá errado, né? Alemanha e França, mentira, isso dificilmente vai acontecer, mas Alemanha e França, tá errado. Você tem que sempre negociar com quem tem para te oferecer. Quem tem para te oferecer bastante X país, negocia com ele. Y país, negocia com ele. O negócio, o capitalismo, a venda e a compra é essencial para a sobrevivência do país hoje. Ah, então você está dizendo que a ideia de mais-valia do Karl Marx ficou ultrapassada? Não também. Eu estou dando uma outra perspectiva, tá? Eu não estou falando que ela é boa, eu não estou falando que ela é ruim, eu não estou falando que o mercado financeiro é essencial. Eu não estou falando que você tem que vender suas coisas para fora. Por mim, todos os agricultores brasileiros e todos os pecuaristas venderiam seus melhores produtos primeiro para o Brasil e não para fora. Mas só que dentro do capitalismo, os melhores produtos dentro do Brasil vão embora. E os médios e ruins nós consumimos. Então, isso eu acho errado.
São essas leituras que nós temos que fazer para não cometermos erros. Vamos lá. Esse sistema surgiu como capitalismo comercial, quando as riquezas eram acumuladas por meio de comércio, pessoal. Atenção, baseados no mercantilismo. O que é mercantilismo? Prática econômica de negócios e mercados, no século XVI até o século XVIII. Então, pessoal, nada mais é do capitalismo comercial. Compra e venda. Eu tenho isso aqui para vender, quer comprar? Eu tenho isso aí, você tem isso aí para vender, eu estou a fim de comprar. Certo? Cada um negocia. Eu acho que esse óculos vale 10. Mas, se o Augusto, por exemplo, quiser comprar meu óculos, fala assim, Farol, eu tenho 8, eu não tenho 10. Se eu for um cara que fala, não, eu vou tentar vender por 10 e não vendo. Ou então, estou precisando de dinheiro. 8, toma, é seu. Pegou a ideia? O capitalismo, ele tem esse negócio do comércio. O comerciar. Comerciar é você negociar, você fazer negócios. Joia? Então, vamos lá. Globalização no âmbito do capitalismo industrial. Aí a gente muda um pouquinho de fase, dos 3 tipos de capitalismo, né? Vamos para o capitalismo industrial. A dominação política, econômica e cultural exercida pelas potências europeias sobre a colônia africana e também a colônia asiática recebeu o nome de imperialismo. O imperialismo, moçada, ele destruiu parte desses continentes. No caso do continente africano, destruiu boa parte do continente africano, porque a África era mais perto da Europa, então era mais suscetível à influência europeia de exploração. Então, foi terrível. O imperialismo, ele não trouxe desenvolvimento, ele trouxe o aumento da desigualdade, porque você ia naquele país exclusivamente para, pegar o que ele tinha. Tudo bem? Ótimo. Dessa forma, estava constituído o imperialismo europeu do século XIX e consolidada a divisão internacional do trabalho, a DIT. O que é a DIT? O que é a divisão internacional do trabalho? Cada um no seu quadrado. Atenção, cada um no seu quadrado. Especialidade do Brasil, commodities. O brasileiro é campeão em commodities. O que é commodity? Matéria primária. Nós somos especialistas em mandar produtos primários. Especialistas. A gente sempre manda produto primário. Seja o soja, o milho, o feijão, o trigo, carne bovina, carne suína, frango, e assim sucessivamente. Minerais diversos, minerais de ferro, e assim sucessivamente. Então, o nosso papel na divisão internacional do trabalho sempre foi mandar matéria-prima. E o papel dos países mais desenvolvidos sempre foi mandar para o Brasil de volta produtos industrializados. Por que a gente não pode mudar esse cenário? Agora, é justo alguém chegar e ficar defendendo matéria-prima para o Brasil? Gente, está querendo transformar o Brasil em colônia de novo? Não, está errado. Nós temos que investir na indústria. Fazer o investidor vir para o Brasil, já que não temos tecnologia própria em muitas áreas, trazer o investidor para o investidor gerar emprego industrial. A indústria, ela rende de 5 a 20 vezes mais do que a matéria-prima pura. O Brasil deixa de ganhar de 5 a 20 vezes mais se a gente industrializasse os produtos. Beleza? Então é isso só que o capitalismo aponta. Cria, inventa, aumenta, distribui os seus produtos dentro do seu território, transforme ele e venda já transformado no setor secundário, indústria. Beleza? Vamos lá. A expansão industrial acirrou a concorrência entre as potências imperialistas para obter matérias-primas e mercados consumidores. Olha só como o Brasil se encaixa nessa, né? O sonho do Trump é que o Brasil se torne realmente uma colônia brasileira. Isso é um fato. Tá? Por quê? Nós temos muita matéria-prima e nós temos um mercado consumidor absurdo. Então, é óbvio que ele sinaliza,
olha, Brasil pode vir a ser um amigo nosso. Pronto, aí todo mundo aqui acredita que os Estados Unidos quer uma amizade profunda com o Brasil. Gente, tá aqui escrito para vocês, isso aqui não fui eu que inventei, não, tá? Isso aqui é Milton Santos explicando. Eles querem matéria-prima e também um mercado consumidor. A quinta maior população do mundo é do Brasil, a quinta maior. São 220 milhões de pessoas aqui dentro desse território. É muita gente para consumir. Então seria ótimo fazer um neocolonialismo, vamos dizer assim, um novo colonialismo. Tudo bem? Então, bora lá. Esse a gente não podia deixar de lado, a globalização no âmbito do mercado financeiro, que é o terceiro estágio de desenvolvimento do capitalismo, né? Caracterizou-se pela introdução de novas tecnologias e fontes de energia. Presta atenção. Concentração de capitais, aumento da produção industrial, ampliação do mercado e intervenção do Estado na economia. Isso é interessante, porque é o capitalismo corrigindo o seu fluxo. O liberal tradicional, que segue o capitalismo fiel, ele não quer interferência de forma hipótese alguma do Estado na economia. Não pode. Não pode. Aqui, a intervenção do Estado é principalmente na economia para proteger o mercado. Então, você já começa a ter uma visão um pouquinho diferente, que se você deixar o mercado à vontade, você pode falir o país. Então, é uma correção de rumo no capitalismo. Tá? Isso eu acho interessante, porque o capitalista, ele critica o populismo, ele critica aquele presidente que dá tudo, né? Ele critica aquele líder de Estado que dá tudo. Mas só que, com esse novo estágio do capitalismo financeiro, muitas vezes o Estado financia você. Eu vou dar meu exemplo. Comprei um apartamento, certo? Eu não tenho dinheiro para comprar apartamento. Eu não tenho salário para comprar apartamento. Mas eu fui no banco público, que pertence ao governo, que é a Caixa Econômica, falei assim, lógico, não falei desse jeito, tá? Mas falei, me empresta um dinheiro. Os caras me emprestaram, em troca eu estou pagando juros para o governo. Eles estão me ajudando e eu estou ajudando eles. Ou eles estão me ajudando e eles estão me ajudando e me explorando também, enquanto eu estou ajudando eles, se você parar para pensar. Então é muito interessante essa questão. Eu peço que vocês prestem muita atenção nisso, tá? Vamos lá. Presta atenção. Para ganhar mercado e eliminar a concorrência, as empresas passam a se unir. Olha, no capitalismo um pouco mais antigo, as empresas cresciam e queriam engolir umas às outras. Eles começaram a ver que ia ser o final deles. Então, para não ser o final deles, o que eles fizeram? Eles começaram a se unir as empresas, virarem grandes conglomerados, né? Que dão origem aos monopólios, quando só uma empresa comanda todo o segmento, ou oligopólio, quando o conjunto de umas empresas, não estou falando várias dezenas nem centenas, umas empresas, se juntam para dominar um determinado segmento. O segmento mais bacana de oligopólio que nós temos, por exemplo, que muita gente chama de monopólio, mas depende do ponto financeiro que você está olhando, é a Ambev. A Ambev, ela se criou e juntou as principais marcas de cerveja, colocou tudo para ela e falou assim, pronto, agora são minhas. Então, quando você olha a Ambev, você fala assim, é monopólio. Não, não é monopólio, porque você tem as concorrentes. Tá? Ela é um oligopólio porque ela juntou várias empresas e não sumiu com essas empresas. A Skol está lá, a Brahma está lá, a Antártica está lá, está todo mundo lá, certo? Você tem ainda o pessoal que está fora disso aí também para criar a concorrência. E a concorrência ela é essencial, porque sem concorrência você não cresce. A gente sempre precisa de um concorrente ali medindo força para você crescer cada vez mais. Quando você elimina o concorrente, você elimina o, como é que fala? A base
de disputa que existe no mercado. Você elimina o seu horizonte a ser conquistado. Porque não tem mais horizonte a conquistar, só tem você no mercado. Joia? A economia, especialmente após o término da Segunda Guerra Mundial, 1939 até 45, tornou-se cada vez mais mundializada, com a expansão das empresas transnacionais e multinacionais. Bom, vamos lá. Empresas multinacionais, são aquelas que ainda estão no seu país de origem, mas também estão espalhadas em múltiplas nações. Exemplo, Coca-Cola, que está em Atlanta, a sede nos Estados Unidos, McDonald's, que ainda está ali na região do Nordeste dos Estados Unidos, a base do McDonald's, mas ele se espalhou pelo mundo todo. Transnacionais. Eu gosto sempre da Adidas e da Nike, porque são mais famosas, todo mundo conhece, mais fácil de falar. A Adidas, não existe mais nenhuma fábrica na Alemanha desde 2002, salvo engano, eu não lembro direito o ano, e desde 1997, a última fábrica da Nike fechou em Boston, né? Parou na região metropolitana de Boston. Então, a Nike não produz mais nada desde 1997 dentro dos Estados Unidos, e a Adidas não produz mais nada dentro da Alemanha, já desde o início dos anos 2000, certo, pessoal? Elas se expandiram. Trans significa fora. Nacionais, nacionalidade. Então, fora da sua nacionalidade. Nos países de origem, nos Estados Unidos e na Alemanha, só estão os escritórios econômicos de contabilidade. Então, eles fabricam no mundo inteiro, mandam para o mundo inteiro, inclusive para os próprios países, mas, interessante isso, o escritório econômico ainda fica no país. Mas não está produzindo, porque a Nike não produz dinheiro. A Nike produz tênis, por exemplo, roupas esportivas. Então, o foco da Nike é produção esportiva. Tudo bem? É isso que eu estou chamando a atenção para vocês. E é isso que eu peço que vocês prestem muita atenção. Joia, então, pessoal? Tranquilo? Até aqui, sossegado? Ótimo, bora lá. Aumento do fluxo de comércio mundial, pessoal. Agora eu vou fazer ponto a ponto, porque agora é importante que vocês saibam disso. Ó. Dá uma olhada aí. A intensificação do processo de globalização econômica que ocorreu nas últimas décadas foi originado com o aumento do fluxo de comércio internacional. Este fato ocorreu devido, então vou explicar para vocês por que aumentou. O fluxo significa esse caminho, né? Esse caminho do comércio mundial, por que ele expandiu muito nas últimas décadas? Eu estou explicando para vocês por que a globalização acontece. Isso aqui explica os blocos econômicos, que é a nossa próxima aula. Então, isso dá a base para vocês de por que os caras fizeram blocos econômicos. Vamos lá. Primeiro, a diminuição das restrições à entrada em seus territórios de produtos importados. Antigamente, para você trazer um produto importado para o Brasil, Deus que me livre, né? Era um parto. Agora não. Agora está sossegado. Agora você consegue. Inclusive, consegue mais rápido ainda se você pagar todas as tarifas corretamente, né? Os impostos, claro. Do crescimento econômico que ocorreu em alguns países, que resultou no aumento do consumo de bens e serviços. Então, alguns países, principalmente os emergentes, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, que são os países emergentes, são os países que as novas futuras potências econômicas mundiais, etc., 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 né? Esses países passaram a consumir muito bens e serviços, então eles começaram a trocar muito entre eles, né? Quem dirá o AliExpress, por exemplo, né, que o pessoal fica comprando as coisas, demora para chegar, mas chega, bem mais barato, bem mais em conta, não sempre como a gente pediu, que você está pagando barato demais, você vai querer a qualidade como quem comprasse um original, né? Então a gente tem que pensar nisso também. 3, do avanço do setor de transporte. O setor de transporte ficou 1000 vezes melhor hoje em dia, que resultou na diminuição dos seus custos e tempos. Hoje em dia você vai, por exemplo, um amigo meu está indo, assim que abrir a fronteira, ele está indo para os Estados Unidos, ele falou assim, Farol, paguei na passagem 2.800, cara, ida e volta, né? Ele está indo visitar os irmãos, a mãe, está todo mundo lá, ele falou assim, 2.800 reais, Farol, está muito barato você ir, entre aspas, né? Ele que deu sorte, porque não está tão barato assim, né? Nós sabemos. Beleza?
Vamos lá. Um gráficozinho para vocês entenderem sobre a China. Aumento de exportações em bilhões de dólares. Olha a China em 1999, preste atenção. Em bilhões, ela não tinha nem 200 bilhões. Olha como ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E ela chega na casa dos trilhões. Pessoal, isso é inacreditável. O crescimento da China é fantástico. Agora, observe esse outro aqui, ó. Mundo, países com maiores valores de exportações, em bilhões de dólares. Então, de novo, falando sobre exportações. Olha aqui as questões das exportações. Aqui está a China. Nós estamos falando de 2013 aqui, tá? Que era o último gráfico mesmo que o pessoal fez a respeito. A China, 2 trilhões e 210 bilhões de dólares em exportação. O PIB do Brasil é 3 trilhões e 300, o PIB total, tudo que o Brasil gasta, consome, etc. 3,3 trilhões do Brasil. A China fica 1 trilhão,1 atrás do Brasil só em exportações. Se você contar tudo que movimenta e importações que ela faz também, Deus que me livre, ela vai lá para casa dos 10 trilhões, tá? Mas vamos lá, em segundo lugar, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão, França, Países Baixos, pessoal. Países Baixos é Holanda, mas é importante destacar, por que a Holanda está aqui? Olha só o papel da globalização. A Holanda tem o melhor e o maior porto do mundo, então tudo entra e sai por ali. Ela ganha dinheiro de imposto e automaticamente ela tem, então, esse valor e se encontra na 7ª posição. Assim como a Coreia do Sul também é um grande exportador também de produtos. Tem portos, principalmente na região próxima a Seul, que são importantes. Bora lá? Internacionalização dos fluxos de capitais e produção. Meu Deus, internacionalização dos fluxos de capitais e produção. O que isso quer dizer? Nada mais é do que internacionalizar tudo que é consumido no mundo. Só isso. É internacionalizar uma marca, internacionalizar um produto. Esse é o resumo da ópera. Crise de 2008 teve início quando o sistema financeiro estadunidense passou a ampliar suas atuações no mercado imobiliário, especialmente nas hipotecas, com o objetivo de aumentar seus lucros. Resumo da história, eles foram fazer o que eles não sabiam. Eles foram para o mercado de financiamento de imóveis, as pessoas não tinham dinheiro para pagar a taxa de financiamento como eles queriam, deixavam de pagar, eles tinham investido dinheiro para comprar a casa, a pessoa devolvia. Com a hipoteca, você devolve o imóvel para o banco. O banco não quer imóvel, o banco quer o dinheiro. E ele injetou dinheiro na casa, e com isso, muitos bancos quebraram, faliram. Escolhas erradas, nos momentos completamente errados. Tudo bem? Obviamente que deu errado. Eu deixei aqui em vermelho, bem destacado, para vocês entenderem que deu muito errado. Como as instituições financeiras são globalizadas, a crise rapidamente atingiu outros países, com cortes de investimento, redução de empréstimos, falência de bancos, indústrias e demissões de pessoas em massa. Olha só o resultado da globalização e de uma atitude tomada errada em meio à globalização. Cortes de investimentos, redução de empréstimos, falência de bancos, automaticamente indústrias, demissões de pessoas em massa. Os Estados Unidos passou por uma crise onde você tinha mais de 5 milhões de pessoas despejadas. Menti para vocês. 5 milhões de famílias despejadas, tá? Então, pessoal, uma falha de planejamento acarretou nisso aí. Tudo bem? Aí, diga-se de passagem, quem estava no comando do país nessa época, pode pesquisar, é uma boa. Quem que recebe o país com essa bomba? Barack Obama. Barack Obama recebeu o país e consertou. Importante destacar. Globalização e desigualdade, pessoal, a competitividade que move o processo de globalização tem provocado a concentração e a centralização dos capitais na mão de poucas corporações empresariais de ação internacional. Traduzindo, vem aumentando a desigualdade do mundo.
O rico vem ficando cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. As empresas menores estão sendo vendidas para as maiores ou estão falindo e fechando as portas. Só está sobrevivendo os grandes. Então, essa forma de capitalismo está e vai dar errado. Tudo bem? Está dando e vai dar errado. A expansão dessas corporações, por motivos diversos, encontrou melhores condições para o seu desenvolvimento, primeiro nas transnacionais, potências econômicas mundiais, e posteriormente em países emergentes, pessoal. Então, lógico, aonde você vai conseguir uma melhor rentabilidade? Nos países ricos. Beleza. Todos os países ricos já ocupados. E agora? Agora a gente tem que ir para o segundo escalão. Vamos para os países que estão crescendo. Ali a gente vai conseguir tirar dinheiro. Sim, tirou dinheiro, continua tirando e cada vez mais vai tirar dinheiro dos países que estão crescendo. Tá? A gente brinca muito, não tem aqueles pobre metido a rico? Então, é mais ou menos os países emergentes, né? Os países emergentes, eles consomem de forma assustadora, principalmente produtos vindos de países ricos. Vamos lá. Concluímos que muitos países foram excluídos do processo de globalização por não apresentarem condições estruturais de produção que viabilizem a inserção nos fluxos globais. Então, vamos lá, vamos explicar o que é isso aqui. Resumo da ópera. Se o país é pobre, ele não tem o que oferecer, a globalização já exclui ele. Então, a globalização, como ela é feita hoje, como ela vem se formando ainda hoje, porque ela não está pronta, você exclui todos os países pobres. É simples. O que você já comprou que veio do Butão, que veio de Brunei? O que você comprou que veio de Mianmar? Nada. Você, muito provavelmente, nem sabia da existência desses países que eu estou falando. Né? O que você já comprou de Mali? Não sei, professor. Eu não vejo nada desses lugares porque eles não interessam à globalização. O Oriente Médio é globalizado porque tem petróleo, porque tem gás natural. Mas se não tivesse petróleo e não tivesse gás natural, o Oriente Médio nada mais é do que um grande deserto, com crises culturais gravíssimas. Então, não estaria incluído no processo de globalização. Certo? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Vou deixar aqui um exercício rápido para vocês, né? E podem tirar dúvidas agora. Valeu! Show de bola, moçada. Que aula maravilhosa. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradeço demais. Até uma próxima. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui em cima, tá? E aproveitar os videozinhos que nós estamos disponibilizando para vocês aqui embaixo. Beleza, moçada? Um grande abraço. Fica na paz. Valeu!